E aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Douglas Elias e eu estou com vocês hoje para a nossa primeira parte da revisão de véspera sobre legislação municipal. Galera, hoje, entre sexta e sábado, eu vou estar soltando esse vídeo, né? E eu tinha dito ao pessoal que me esforçaria ao máximo para fazer uma revisão sobre legislação municipal, embora estivesse muito corrido, embora não tivesse tanto suporte assim. E eu resolvi, galera, criar um material, tá? Para essa revisão final de véspera, para essa etapa final, tocando ali nos pontos mais nevrálgicos, né? Mais importantes, pontos que eu acredito que sejam mais, assim, reais para uma cobrança do examinador em relação à legislação municipal. Nós faremos, então, um vídeo, tá? De revisão. Eu vou gravar as partes dos vídeos e depois eu vou ter que unir essas partes porque eu não tenho suporte para fazer tudo de uma vez, nem para fazer uma live. Eu gostaria de fazer algo mais profissional, tá? Mas infelizmente eu não disponho dessa estrutura. Então, galera, hoje nós vamos fazer nossa revisão de véspera. Vamos começar com conhecimentos gerais do município, lembrando que nós vamos encontrar 10 questões sobre conhecimentos gerais do município lá na nossa prova, então acho que é muito importante a revisão dessa matéria. Eu vou fazer revisão muito rápida, tá, galera? Uma revisão bem seca, assim, batendo naqueles pontos mais importantes. Revisão é revisão, tá? Quem estudou, estudou. Quem não estudou, não tem mais como estudar. A revisão é mais para que a gente consiga puxar aquelas informações que às vezes se perdem no decorrer do tempo da nossa mente, para que a gente possa chegar lá em condições de acertar grande número ou até mesmo gabaritar a prova de conhecimentos gerais do município. Galera, o material de apoio eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser baixar o material e estudar pelo material. E eu espero mais uma vez que essa revisão ela seja muito útil na preparação de vocês. Beleza, galera? Então, revisão de véspera sobre legislação municipal. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer, tá? O pessoal que adquiriu os nossos combos municipais aí durante esse tempo, um agradecimento sincero. Muito obrigado pela confiança que vocês reportaram a nós, pelo carinho, o pessoal que tem assistido a gente, tem acompanhado os nossos vídeos, tem mandado mensagens positivas, né, em relação aos nossos conteúdos, e foi justamente pensando em vocês, galera, que eu resolvi preparar esse material, embora não tenha eu não disponha de tanta estrutura assim, né, para eu gravar esse vídeo eu vou ter que gravar várias partezinhas. Para editar eu tenho que jogar parte por parte no celular, depois passar para o computador. É um processo que exige muito tempo. E mesmo assim, galera, eu tirei esse tempo, pouquíssimo, para poder preparar esse material e ajudar vocês. Beleza? Então, galera, muito obrigado, tá? Se vocês, né, nessa etapa final quiserem ainda, né, quem não adquiriu e quiser adquirir aí para fazer revisão de véspera, embora eu vá deixar o material de legislação municipal, essa parte de apoio disponível. Se você quiser adquirir todo o nosso material, os nossos simulados, os nossos combos, né, a gente faz um preço especial para vocês aí nessa etapa final. Beleza, galera? Então vamos lá, revisão de véspera de legislação municipal. Nós falaremos então sobre conhecimentos gerais do município de Jundiaí. Beleza? Vou dar uma ampliada aqui na tela. Exibir. Aplicar zoom lateral, só para... Eu vou fazer uma revisão aqui sobre conhecimentos gerais e, galera, sendo bem sincero, questões muito rápidas, tá? Vou trazer o gabarito, não vou trazer tantas explicações assim. É um material de revisão para a gente aproveitar o máximo de tempo, possível e absorver o máximo de conhecimento possível. Como eu sempre digo no trabalho, vamos fazer o mínimo aqui para ganhar o máximo. Beleza? E aí, primeira questão de conhecimentos gerais de Jundiaí. 1. De acordo com os dados históricos de Jundiaí, em qual data se comemora o aniversário da cidade? Letra A, 12 de novembro. B, 14 de fevereiro. C, 14 de dezembro. D, 22 de março. E E, 14 de março. Então, de acordo com os dados da prefeitura, né? Em que data se comemora o aniversário de Jundiaí? E aí, galera, essa é uma data muito importante, né? É o aniversário da cidade em que você pretende trabalhar. É um acontecimento assim muito importante, é uma data assim muito que tem grande valia, né, para as pessoas que moram lá. Então você precisa ter isso aqui decorado, tá, galera? E aí, gabarito da nossa questão, gabarito letra C, 14 de dezembro é a data de aniversário, né, de comemoração do município de Jundiaí. A gente vai ver lá em outras datas que um grande evento aconteceu aqui, tá? 14 de dezembro. E tem toda a ligação com a data do aniversário
da cidade de Jundiaí. Então essa é uma das datas que você não pode esquecer, tá? O aniversário da cidade de Jundiaí é comemorado dia 14 de dezembro. Se você tiver com dúvida, tiver com dificuldade para memorizar, para fazer um link, é só lembrar que Jundiaí faz aniversário no Natal, tá? Dezembro é uma das épocas mais festivas, né? Época do Natal. 14 de dezembro é o aniversário da cidade de Jundiaí. Beleza, galera? Segunda questão, então, mais uma questão sobre datas. Questão de número 2. Em relação à história de Jundiaí, é possível encontrar pelo menos 3 datas marcantes sobre o município. Em relação a elas, julgue os itens e assinale a alternativa correta. 1. Em 1615, chegaram os primeiros colonizadores à região. 2. Em 14 de dezembro de 1655, a freguesia de Nossa Senhora do Desterro foi elevada à categoria de vila. E 3. Somente em 28 de março de 1865, Jundiaí passou a ser reconhecida oficialmente como cidade. E aí, as alternativas dizem para nós, a alternativa A, que apenas o item 1 e 2 estão corretos. A B diz que apenas o 3 e o 2 estão corretos. A C diz que apenas o 1 e o 3 estão errados, né? Então o 2 estaria certo. A alternativa D diz que 1, 2 e 3 estão corretos, né? Todos os itens estão corretos. E a alternativa E diz que somente o item 3 está errado, tá? Então os dois primeiros estariam corretos. Então, galera, vamos lá, tá? Bem direto. Todos os itens estão corretos, tá? Gabarito letra D. E essa questão de datas eu trouxe justamente para refrescar a sua memória, tá? Então vamos lá, galera. Em primeiro lugar, em 1615, grave também essa data, nós temos a chegada dos primeiros colonizadores que deram origem, né, à fundação da freguesia de Nossa Senhora do Desterro, que foi elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 1655, lembrando que Rafael e Petronília Rodrigues Antunes, tá? Eles fugindo de São Paulo por motivações políticas, chegaram então à região e fundaram a freguesia de Nossa Senhora do Desterro. Então, galera, em 1615, lembrando, tá? 1615, os primeiros colonizadores chegaram à região de Jundiaí. E aí, galera, quase 40 anos, né? Quase não, 40 anos após a colonização, a Jundiaí, né, a Nossa Senhora do Desterro, né, vai ser elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 1655. Então, galera, 14 de dezembro é a data do aniversário de Jundiaí, porque em 14 de dezembro, Jundiaí foi elevada à categoria de vila. Beleza? Então, não tem como esquecer. E aí, em 28 de março de 1865, né, quase 250 anos depois, Jundiaí foi elevada à categoria de cidade, tá? Como é que eu faço para memorizar essas datas, Douglas? Só lembrar dos eventos históricos, tá? De maneira gradativa. Então, primeiro veio a colonização, em 1615. 40 anos depois de ser colonizada, Jundiaí vai ser elevada à categoria de vila, né, em 14 de dezembro, que é o aniversário, 14 de dezembro de 1655. E aí, em 28 de março de 1865, né, 250 anos aproximadamente depois, Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. Beleza, galera? 4 datas muito importantes: aniversário de Jundiaí, colonização, elevação à categoria de vila e elevação à categoria de cidade. Você não pode esquecer essas datas. Questão de número 3, galera. Questão de número 3. Deixa eu dar uma diminuída aqui para caber na tela. Vamos lá. O hino de Jundiaí foi reconhecido oficialmente pela Lei 868. Em relação à canção, qual a alternativa apresenta informações corretas? Alternativa A. A letra e a música são de autoria da professora Raide do Manjim Mojola. O hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1960. B. A letra e a música são de autoria da bióloga Raide do Manjim Mojola. E o hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1960. C. A letra e a música são de autoria da professora Petronília Rodrigues Mojola e o hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1960. D. A letra e a música são de autoria da professora Raide do Manjim Mojola e o hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1615. E a alternativa E diz que a letra e a música são de autoria da economista Raide do Manjim Mojola e o hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1960. Galera, vamos lá. Em relação ao hino de Jundiaí, tá?
uma informação muito importante que pode ser explorada em prova, tá? Eu acredito que por ser um dos símbolos lá do município, é passível de ser uma cobrança de prova. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o hino, quem é a autora do hino, tá? E aí nós sabemos que Haydê do Mandim Mojola, que era professora, foi autora, né, e compositora. Ela escreveu a letra e a música do hino de Jundiaí, tá? Em posse dessa informação de ela ser professora, nós saberíamos então que ela não foi bióloga, saberíamos também que ela não foi economista. Beleza, galera? Então nós teríamos eliminado duas questões. Terceiro, o nome dela é Haydê do Mandim Mojola, tá? E a letra C diz que era Petronila Rodrigues Mojola, tá? Aí uma invenção, uma mistura da banca em relação a um dos fundadores lá e a escritora do hino. E finalmente, galera, a data do hino, tá? Oficialmente reconhecido em 1960, tá? 17 de novembro de 1960. Por isso a alternativa D tá errada. 1615 foi o ano da colonização. Beleza, então. A letra e a música são de autoria da professora Haydê do Mandim Mojola e o hino foi reconhecido oficialmente em 17 de novembro de 1960. Tá, galera? Eu trouxe um macetezinho aqui só para vocês lembrarem dos pontos mais importantes. Primeiro, em relação ao hino, né? Nós falamos aqui da autoria, né? De quem é Haydê do Mandim Mojola e a data em que ele foi oficialmente reconhecido, 17 de novembro de 1960. Um ano depois, tá, galera, da composição da música, do hino de Jundiaí, nós tivemos a confecção da bandeira, tá? Em 1961. Então, 1960, o hino, 1961, a bandeira, tá? Em 9 de maio de 1961, Diógenes Duarte Paes, e foi adotada oficialmente em 9 de maio de 1961, ou seja, um ano após a escrita, né, do hino de Jundiaí. E também temos, galera, o brasão, né, que é um dos símbolos de Jundiaí, a bandeira, o brasão e o hino. O brasão foi escrito, foi confeccionado, né, por Afonso de Skraganoli Taunay, tá? Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E a versão, né, representa a cidade como Porta do Sertão. Aqui uma informação interessante, como Porta do Sertão, que o próprio Taunay afirmava ser guardiã avançada dos civilizados, tá? E aqui o examinador pode brincar nessa questão, perguntar quem confeccionou o brasão, qual era o significado, né, da versão do brasão, o que o próprio autor afirmava em relação a ela. Então, temos aqui várias informações, né? Ele afirmava ser guardião avançado dos civilizados. O Afonso de Skraganoli dizia que a versão representava a cidade como Porta do Sertão, tá? Tudo isso aqui pode ser explorado pelo examinador. Galera, nós sabemos que pela lei orgânica, isso eu ia falar agora, e eu acho que eu acabei deixando de abrir a página aqui, mas eu abro rapidinho para mostrar. Nós sabemos pela lei orgânica que o município de Jundiaí tem como símbolos a bandeira, o brasão e o hino, tá? O BBH, a bandeira, o brasão e o hino. No entanto, galera, deixa eu ver se eu consigo abrir a internet aqui. Lá no link que a prefeitura disponibilizou para a gente, para acessar a história de Jundiaí, para acessar os dados geográficos, né, para sabermos sobre o prefeito, todos aqueles dados que nós tivemos acesso. Se você clicar lá na aba da história, vou até colocar aqui, se você clicar lá na aba dos símbolos de Jundiaí, você vai encontrar lá a bandeira, vai encontrar o brasão e também vai encontrar Jundiaí, Cidade das Crianças. Por que eu estou falando isso? Eu estou abrindo a página aqui e eu já mostro para vocês. Porque se você de repente chegar lá na prova e a questão estiver falando sobre símbolos do município, dentro daquela parte dos conhecimentos gerais, e apresentar, por exemplo, bandeira, brasão e Jundiaí, Cidade das Crianças, não se espante, tá? Porque aqui no próprio site do município, nós temos essa previsão, tá? Lá na lei orgânica, tá aqui, ó, símbolos, eu vou mostrar para você. Lá na lei orgânica, nós temos o BBH, bandeira, brasão e hino. No entanto, galera, olha só, símbolos de acordo com a prefeitura, a bandeira, tá? E aí tem algumas informações muito importantes aqui sobre a bandeira, e você precisa estar com elas em mente, tá? Nós falamos aqui da data da confecção da bandeira, falamos aqui do compositor, mas aqui algumas informações sobre as suas representações, né? O Campo Verde representa o Mato Grosso de Jundiaí e a avicultura da região, tá? Mas não é isso que eu quero falar, tá, galera? Isso aí você pode ler. A bandeira, símbolos, a bandeira, o brasão, e vejam só, galera, Jundiaí, Cidade das Crianças. Isso aqui consta na parte aqui do site da prefeitura como se fosse um símbolo, tá? E aí
nós temos aquele projeto, né, que é o projeto Cidade das Crianças, e algumas informações sobre os dois projetos, né, os programas Comitê das Crianças e Ruas de Brincar, as suas finalidades, né? O Comitê das Crianças consiste no sorteio de 24 crianças de toda a região do município para compor um grupo que irá debater ao longo do ano propostas políticas, tá? Propostas políticas públicas para a infância e as apresentarão ao executivo. O examinador pode vir aqui trocar executivo por legislativo. Ele pode trocar os conceitos dos programas, né? Lembrando que o Comitê da Criança ele consiste nesse sorteio, e aí nós também temos as ruas de brincar, que são ruas fechadas, né? Para que as crianças possam brincar, aqui ó, ruas de brincar, consistente no fechamento de determinadas vias, sob a tutela da comunidade. Ele pode dizer que é sob a tutela do Estado, tá? Para que as crianças possam brincar sem carros. Então, galera, se de repente você chegar lá na parte de conhecimentos gerais e tá lá, se você não encontrar bandeira, brasão e hinos, tá? São símbolos do município de Jundiaí, a bandeira, o brasão e Jundiaí, cidade das crianças, galera, você vai marcar, obviamente, se não tiver lá o BBH, porque aqui na parte dos símbolos, tá? Perceba que o hino aqui tá por fora, mas na parte dos símbolos aparece justamente isso, a bandeira, o brasão e o hino. Só a bandeira, brasão e Jundiaí, cidade das crianças. É só uma informação para que vocês fiquem bem atentos. Por isso que eu coloquei esses asteriscos aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Questão de número 4. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma lista com municípios que não fazem parte daqueles vizinhos de Jundiaí. Alternativa A, Louveira, Itupeva e Campo Limpo Paulista. Alternativa B, Louveira, Jarinu e Cabreúva. Alternativa C, Serra do Japi, Várzea Paulista e Jarinu. Alternativa D, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Cabreúva. E alternativa E, Louveira, Jarinu e Campo Limpo Paulista, galera. Então, sempre digo, marque o comando da questão para que você não erre a questão, tá? Então, que não fazem parte daqueles que são vizinhos de Jundiaí. E aí, galera, o gabarito nessa questão, tá? É gabarito letra C, pelo fato de que a Serra do Japi, galera, ela não é um município vizinho de Jundiaí, tá? A Serra de Japi, ela é constante lá como um dos bairros de Jundiaí. São 73 bairros mais Serra do Japi, tá? Então, Serra do Japi não é um daqueles vizinhos, daqueles municípios vizinhos que constam nas informações fornecidas pelo site da prefeitura, tá? Então, Serra do Japi é um município, é um bairro ali inclusive lá nas partes de geografia, você vai ver que tem um bairro chamado Serra do Japi que fica a sudoeste, a sudeste lá, tá? Não se preocupe com a questão de onde ele está localizado. Inclusive, também, galera, tá aqui, ó, a alternativa está errada, porque a Serra do Japi é parte de Jundiaí, não é um município vizinho. E aqui eu coloquei os demais municípios e cidades que são vizinhos de Jundiaí, tá, galera? Eu não sei se o examinador vai trazer uma questão a ponto de perguntar aonde cada uma delas fica, se fica no norte, se fica no sul. De qualquer maneira, galera, eu criei aqui alguns mnemônicos, algumas informações que podem ajudar você a memorizar se de repente a questão vier nível hard, tá? Então, os municípios, as cidades que ficam ao norte de Jundiaí são Vinhedo, Itatiba e Louveira. Como que eu lembro disso, Douglas? Você vai pensar assim, você viu quais cidades, né, e municípios estão ao norte de Jundiaí? Você viu Vinhedo, Itatiba e Louveira, tá? As primeiras iniciais aqui dos nomes. Você viu, você vai perguntar, se você viu os municípios e as cidades que estão ao norte, e vai lembrar de Vinhedo, Itatiba e Louveira. Segundo, galera, que estão ao sul, nós temos Pirapora do Bom Jesus, Cajamar e Franco da Rocha. É só você lembrar que quem mora no sul pira no Cajá da Fran, galera. Pira de Pirapora, Cajá de Cajamar e Fran de Franco da Rocha, né? Então quem mora no sul pira no Cajá da Fran. Em relação aos municípios, né, e às cidades que estão a leste de Jundiaí, é só você lembrar que quem está no leste já é paulista, tá, galera? Então Jarinu, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Vejam que Paulista está sempre no leste. Quem está no leste, tá? E o já é de Jarinu. Jarinu, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Quem está no leste já, né, de Jarinu, já é paulista. Então, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Beleza? Apareceu Paulista, você vai lembrar do leste. E quem está a oeste, né, de Jundiaí, cidades e municípios, é Cabra de Itu, Cabreúva e Itupeva, tá? Cabra de Itu.
Beleza? Eu trouxe essas informações aqui, esses mnemônicos, para você memorizar, de repente, né, uma questão mais assim aprofundada. O examinador pode cobrar isso. Sinceramente, não acredito, né? Mas vamos lá, bem preparados. Beleza? Questão de número 5, galera. Questão de número 5. Nas alternativas abaixo, qual é aquela que apresenta um trecho do hino de Jundiaí? A. Três figuras de heróis bandeirantes, Isabel, o Cacique e o Reinol. B. Das famílias paulistas de escola. C. Teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. D. Se tu foste no início um castigo, hoje és bênção do céu sobre nós. E E. Com o seu odor, confunde o riso, galera. E aí, ele quer saber qual das alternativas apresenta um trecho do hino de Jundiaí. O gabarito da nossa questão tá aqui, tá, galera? Gabarito letra E. Eu trouxe uma questão lá sobre quem escreveu o hino, em qual ano o hino foi escrito, mas pode ser que o examinador queira saber ali se você conhece o hino, né, de Jundiaí. Né, é necessário saber cantar, mas é importante que você pelo menos a letra conheça, tá, galera? Você pode não conhecer tudo, mas se você tiver ali pelo menos uma lida, né, se tiver dado pelo menos uma lida, você vai poder acertar ali uma questão nesse sentido. A alternativa A, B, C e D, galera, fazem parte do hino de Santo André, tá? Não são parte do hino de Jundiaí. E aí, eu aconselho você, galera, tá? Que você dê uma lida do hino para que você possa ficar familiarizado com a letra do hino, tá? É um hino bem bonito, sinceramente, a letra é muito bela, tá? Tá aqui se você quiser ver, depois se você quiser escutar, você consegue tanto ter acesso à letra do hino, quanto a um vídeo no YouTube, né, da música sendo cantada. Você pode ouvir a versão instrumental. De qualquer forma, galera, o que você precisa conhecer, né, pelo menos ter um conhecimento, é da letra do hino, beleza? Então tá aqui, galera, ó. Com o seu odor confunde o riso, tá bem aqui nessa estrofe. Que belas tardes amenas, que lindas noites, felizes, serenas. Teu jardim é um paraíso, onde a mocidade sempre jovial, com o seu odor confunde o riso. Beleza, galera? Vamos lá. Questão número 6. De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura de Jundiaí a respeito dos conhecimentos gerais do município, atualmente, em quais áreas a cidade tem se destacado? A. Cultural, educacional, tecnológica e ambiental. B. Financeira, política e ambiental. C. Educacional, transportes urbanos, turismo e ambiental. D. Turismo, educacional, ambiental e política. E E. Econômica, tecnológica, assistencial e política, galera. Então, de acordo com os dados do município, né, da prefeitura, em qual área atualmente, tá? Uma questão de atualidades em relação a Jundiaí. Atualmente, em quais áreas a cidade tem se destacado? Gabaritão essa questão, galera. Gabarito letra A. Jundiaí atualmente tem se destacado na área cultural, educacional, tecnológica e ambiental. E aí, se você estiver em dúvida, tá? Não souber, não tiver memorizado, é só você gravar que Jundiaí tem se destacado na seta, tá? Seta é a área que Jundiaí tem se destacado, as áreas que Jundiaí tem se destacado: cultural, educacional, tecnológica e ambiental. E aí, galera, a indústria do lazer também aquece a economia da cidade com parques, com a instalação de parques temáticos que atraem turistas, tá? Aqui o examinador ele pode perguntar como é aquecida também a economia da cidade de Jundiaí. E aqui está a resposta, tá? Com a indústria do lazer, instalação de parques temáticos que geram empregos. Beleza, galera? Vejam que em cada questão que a gente vê, uma outra questão pode surgir dela. O examinador tem um campo muito fértil para explorar. Questão de número 7, galera. Questão de número 7. Qual é o nome do atual prefeito de Jundiaí? Alternativa A, Antônio Carlos Albino. B, Antônio Queiroz Teles. C, Luiz Fernando Albino. D, Luiz Fernando Haddad. E E, Luiz Fernando Arantes Machado. Então, qual é o nome do atual prefeito de Jundiaí, galera? Mais uma questão que tem toda a relação. Lembrando que o prefeito é o chefe do poder executivo. Ele pode dispor da guarda municipal. E é importante, né? É muito mais que importante o prefeito ou a autoridade competente por ele é responsável por dar posse aos nomeados, né? Então tem toda a relação aqui com o concurso da guarda municipal. E aí o gabarito nessa questão, tá, galera? Gabarito letra E, Luiz Fernando Arantes Machado. Talvez você esteja estranhando o Arantes, tá? Se você for lá no site do município, você vai encontrar Luiz Fernando Machado, tá? Mas o nome completo dele é Luiz Fernando Arantes Machado. Se você for lá no site do IBGE procurar dados sobre
Jundiaí, você vai encontrar o nome completo dele. Por que eu estou trazendo isso aqui, galera? Porque, de repente, na prova, você pode achar estranho se você encontrar esse sobrenome aqui, né? Esse não é seu sobrenome, mas Luiz Fernando Arantes Machado. Beleza? Se aparecer Luiz Fernando Machado, crave lá, Luiz Fernando Arantes Machado, você vai gabaritar também, você vai riscar lá, beleza? E o Antônio Carlos Albino, galera, ele é o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, tá? Você precisa saber sobre essas duas figuras. O atual prefeito é o Luiz Fernando Arantes Machado e Antônio Carlos Albino é o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 8. Conforme a história da fundação de Jundiaí, existiu durante os primeiros séculos, na região central da colônia, uma árvore lendária que serviu como símbolo e alojamento para os imigrantes. A qual espécie de árvore o enunciado se refere? A. Laranjeira. B. Macieira. C. Figueira. D. Abobreira. E E. Bananeira, tá? Então, em relação à história de Jundiaí, qual foi a árvore que existiu durante os primeiros séculos na região da colônia? Uma árvore lendária que serviu como símbolo, né? E alojamento para os imigrantes. E aí, galera, nós estamos falando, tá? Da figueira. Mais uma informação importante para que você não se esqueça, tá, galera? Isso aqui tem toda a relação com a fundação do município de Jundiaí. Então, a figueira, árvore que existiu na região central da colônia, o examinador pode perguntar exatamente onde a árvore, né, a figueira, que era a árvore símbolo ali, onde ela estava localizada naquele tempo. Ela estava localizada na região central da colônia, onde hoje se localizam as cantinas. Ele pode perguntar como ela foi considerada, né? Ela foi considerada o maior símbolo deste núcleo colonial e tornou-se lendária. Ele pode perguntar por que ela se tornou lendária. Ela se tornou lendária ao cumprir nos primeiros tempos a função de alojamento dos imigrantes. E aí, vejam só, segundo o depoimento, as famílias permaneciam sob a figueira protegidas por panos, lençóis e barracas, enquanto esperavam a liberação de seus lotes. Beleza, galera? Ele pode perguntar também sobre o contexto, né, dos imigrantes, né? Olha só, remetendo aos primeiros tempos dos imigrantes, ao seu contato com as terras novas depois de uma viagem dura, carregada de emoções, de fatos dramáticos, né? Ele pode perguntar aqui também como era a viagem. Tem tudo isso daqui, galera. A viagem do examinador pode ser muito grande. Beleza? A gente tem que estar preparado para tudo. Questão de número 9, galera. De acordo com os dados de Jundiaí, existe na cidade um projeto que tem por objetivo oferecer à população de Jundiaí um instrumento para o conhecimento de sua própria realidade e, consequentemente, o fortalecimento das práticas de cidadania. Este conhecimento é certamente fundamental para que possamos todos planejar o futuro da cidade, que é também o nosso próprio futuro. E aí o examinador quer saber qual é o nome do nosso projeto, tá? Qual é o nome do nosso projeto? Qual é o nome desse projeto, tá, galera? O texto fez com que eu ficasse emocionado, são palavras muito bonitas. O examinador quase me ludibriou. Qual é o nome do nosso projeto? Não, qual é o nome desse projeto, tá? A. Conheça Jundiaí. B. Conheça a sua cidade. C. Conheça seu bairro. D. Conheça seu município. E E. Conheça o seu prefeito, tá? Qual é o nome desse projeto, galera? Que tem essa incumbência, tem esse propósito. E aí o gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra C. Conheça o seu bairro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O projeto Conheça seu bairro. Aqui o examinador pode perguntar o nome, como eu perguntei lá, né? Qual é o nome do projeto. Ele pode perguntar qual é o objetivo, né, do projeto. E o projeto tem o objetivo de oferecer à população de Jundiaí um instrumento para o conhecimento de sua própria realidade. Né? Ele pode perguntar o que esse projeto visa fortalecer, e aqui tá, né, galera? Consequentemente, o fortalecimento das práticas da cidadania. E lembrar também, galera, que a primeira versão do Conheça Seu Bairro foi em 1996. Né? Então, Conheça Seu Bairro teve sua primeira versão em 1996, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Beleza, galera? Questão de número 10. Nós faremos, então, 20 questões, galera, sobre conhecimentos gerais de Jundiaí. E eu até peço desculpa pelo áudio, né? Eu acho que ele tá com eco, porque estão mexendo aqui na minha casa. Eu tô num aperto danado para fazer esse vídeo aqui. E aí, como as coisas estão todas num cantinho, acaba ecoando a voz, tá? Não vai ficar tão assim quanto aquele som tão ambiente quanto era, mas eu espero que ajude vocês, tá? Questão de número 10. Quem são os fundadores da freguesia de Nossa Senhora do Desterro? A.
Petronilha de Oliveira e Rafael Rodrigues Antunes. B. Ricardo de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes. C. Reinaldo de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes. D. Rubens de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes. E E. Rafael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes, tá? Em relação aos fundadores da freguesia da Nossa Senhora do Desterro. E aí, galera, gabarito da nossa questão, a gente já viu assim meio que parceladamente lá nas outras questões. Gabarito, letra E, Rafael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes foram os fundadores da freguesia de Nossa Senhora do Desterro, tá? E eles fugiram de São Paulo por motivações políticas, tá? Fiquem espertos sobre o motivo que levou eles a saírem de São Paulo, foi por motivações políticas. Beleza? Tá aqui, galera. Aqui eu tentei confundir, tá? Petronilha de Oliveira, na verdade, Rafael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes, tá invertido. Não é o Ricardo, tá? Não é o Reinaldo, não é o Rubens, é o Rafael. Tá aqui nossa questão, tá? Vejam só, os primeiros colonizadores chegaram à região em 1615, lembrem dessa data. Aqui, Rafael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes, que por motivações políticas fugiram da cidade de São Paulo, e aí eles se refugiaram nos arredores, fundando a freguesia de Nossa Senhora do Desterro. E lembrar também dessa data que eu já falei, tá? Deixa eu colocar ela de rosa aqui. Foi a data de elevação à categoria de vila, tá? A freguesia de Nossa Senhora do Desterro foi elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 1655. E 14 de dezembro é o aniversário da cidade de Jundiaí. Beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 11. No tocante ao abastecimento de água em Jundiaí, sabe-se que abrange 100% da zona urbana em Jundiaí. Em relação aos rios que abastecem o município, aí tem uma lacuna a ser preenchida. Tantos por cento da água que abastece o município é de tal local, né, que nasce na divisa de Jarinu, que é o Córrego do Tanque, Campo Limpo Paulista e Ribeirão do Perdão. Tá? Os outros 5% de água que abastecem Jundiaí são captados do Córrego do Japi, ou Estiva, e Ribeirão da Armida. Tá? Então ele quer saber como é que a gente consegue preencher. Tá? Em relação aos rios que abastecem o município, quantos por cento da água que abastece o município quantos por cento, né, da água e de onde que vem essa porcentagem. Então a letra A diz que 95% da água é proveniente do rio Jundiaí Mirim. A letra B diz que 90% é proveniente do Córrego do Japi. A letra C diz que 95% é proveniente do Ribeirão da Ermida, né, represa da Serra do Japi. A alternativa D diz que 96% é proveniente do rio São Francisco. E a alternativa E diz que 95% é proveniente do rio Terra da Malota, tá? E aí, galera, essa questão, você precisa cravar ela lá, tá? 95%, deixa eu colocar aqui. Então, em relação aos rios que abastecem o município, né? 95% da água que abastece o município é proveniente do rio Jundiaí Mirim, que nasce na divisa de Jarinu, tá? Córrego do Tanque e Campo Limpo Paulista. Então, nasce nessa divisa aqui. Deixa eu colocar isso aqui de outra cor para vocês se atentarem. Beleza? Então, 95%, galera, da água de Jundiaí, ela vai ser proveniente desse rio aqui, tá? O rio Jundiaí Mirim. E aí as demais, galera, estavam até bem fáceis, porque eu deixei só para ver se vocês tinham se atentado. Porque aqui mesmo já fala no comando de onde vem os outros 5%. Então, os outros 5% vêm do Córrego do Japi, não poderia ser 90%, obviamente, né? Às vezes a gente lê a questão, às vezes na própria redação da questão, vira e mexe, né? A gente consegue uma informação que ajuda a gente a eliminar as demais. Mas, por exemplo, Ribeirão da Ermida também é os 5%, tá? Não poderia ser. E Rio Negro, Rio São Francisco também não é, tá? E o Rio da Terra da Malota também não existe lá, foi uma invenção. Beleza? Então grave isso daqui em relação a essa parte de Jundiaí. 95%, né, da água que abastece o município é proveniente do rio Jundiaí Mirim, tá? Então, o rio Jundiaí Mirim é o maior fator, né? É a fonte maior de abastecimento do município, né? Para a população. Beleza, tá aqui, ó. Coloquei, ó, o abastecimento de água. 95% da água é proveniente do rio Jundiaí Mirim e a divisa que ele nasce, tá? A divisa de Jarinu, entre Córrego do Tanque, Campo Limpo Paulista e Ribeirão do Perdão, tá? E as demais 5%, Córrego do Japi ou Estiva e Ribeirão Ermida, represa da Serra do Japi. Grava essa informação aqui, tá, galera? 95% do rio Jundiaí Mirim. Pode perguntar, né, qual é o rio principal de onde a água que abastece o município é proveniente. E tá aqui, rio Jundiaí Mirim. Beleza? Vamos lá, questão de número 12, galera. De acordo com os dados da Prefeitura de Jundiaí, censo de 2021,
A população jundiaiense, tá? Não é D não, tá? A população jundiaiense estava em aproximadamente quantos habitantes? A. 128.230 habitantes. B. 332.115 habitantes. C. 426.935 habitantes. D. 500.000 habitantes. E E. 443.116 habitantes. Então, de acordo com o censo sobre a população jundiaiense, em 2021, enquanto ela estava aproximada. E aí, galera, o gabarito da nossa questão está aqui, ó. Gabarito letra C, tá? Em 2021, de acordo com o censo de 2021, a população jundiaiense, né? Isso aqui é característica gentílica, né? Quem mora em Jundiaí é jundiaiense. Estava em aproximadamente 426.935 habitantes, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Acho que é em perfil, tá? Tá aqui, ó. 426.935 habitantes, tá? Isso aqui em 2021, galera. Por que eu trouxe essa questão? Eu quero que vocês saibam, galera, que atualmente, né, em 2022, o último censo foi em 2022, tá? A população de Jundiaí, ela já está em aproximadamente 443 mil. Vou até colocar aqui 2022 para ninguém se confundir, tá? 2022. Então, a população de Jundiaí em 2022, ela está em aproximadamente 443.116 mil habitantes, tá? E em 2021 nós tínhamos 426 mil e em 2022 443.116 mil habitantes, tá? Levem esses dois números para a prova, galera. Eles são importantes. A gente não sabe qual o censo que vai ser cobrado, se 2021 ou se vai ser em relação a 2022. Mas é que vocês saibam que entre 2021 e 2022 a população teve um aumento de 16.181 habitantes, tá? Ela aumentou em 16.181 habitantes. Beleza? Levem esses dois números, 2021 e 2022. Beleza? Questão de número 13, galera. De acordo com o instrumento que tem como base o abairramento definido pela Lei Complementar número 461 de 2008, que define os bairros, qual é o número total de bairros em Jundiaí? A. 73 bairros além do território de gestão da Serra do Japi. B. 73 bairros excluindo o território de gestão da Serra do Japi. C. 70 bairros além do território de gestão da Serra do Japi. D. 73 bairros além do território de gestão da Serra da Mantiqueira. E E. 83 bairros além do território de gestão da Serra do Japi, né? Então, de acordo com os dados constantes no abairramento definido na lei complementar, qual é o número total de bairros em Jundiaí? E aí, galera, gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra A. Jundiaí tem 73 bairros mais a Serra do Japi, tá? Vou colocar aqui, ó, 73 bairros mais a Serra do Japi. Tá, galera? Essa informação você encontra também lá no site da prefeitura. Tá? Portanto, galera, nós poderíamos ter eliminado a C, né, quando se diz 70, e a E ao falar sobre 83, tá? A B fala que é 73 excluindo o território, tá? Não se exclui o território de gestão, não, tá? É incluindo o território de gestão da Serra do Japi, tá? Não é da Serra da Mantiqueira. Beleza, então, aqui 73 bairros além do território de gestão da Serra do Japi. Deixa eu ver se na parte aqui da prefeitura, conheça seu bairro, a gente encontra essa informação. Tá aqui, ó. Tá? A lei complementar atualmente, né? Com base, o município tem 73 bairros mais a Serra do Japi. Beleza, galera? Vamos lá. Questão de número 14. Dentre as principais rodovias em torno de Jundiaí estão a Bandeirantes e Gabriel Salino, B. Anhanguera e Tancredo de Almeida Neves, C. Constâncio Sintra e Ayrton Senna, D. Geraldo Dias e Paulo Maluf, e E. Tancredo Neves e rodovia Dutra, né? Dutra. Então, dentre as principais rodovias em torno de Jundiaí estão A, B, C, D ou E, galera. E aí, o gabarito dessa questão tá aqui, tá? Anhanguera e Tancredo de Almeida Neves, tá, galera? Bandeirantes
faz parte, tá? Mas Gabriel Paulino, tá? Não é Gabriel Salino, não. Constâncio Sintra faz parte, tá? Mas Ayrton Senna não faz. Geraldo Dias, tá? Faz parte. Paulo Maluf, não. Tancredo de Almeida Neves, sim. E Dutra, não, tá? E aí aqui embaixo eu trago um mnemônico para você gravar as principais rodovias de Jundiaí, tá? Nós temos o ABCDGT. Perceba que eu circulei as iniciais de cada palavra, tá? ABCDGT. Esqueci o T aqui. Então, Anhanguera, Bandeirantes, Constâncio Sintra, Dr. Gabriel Paulino Bueno Couto, Geraldo Dias e Tancredo de Almeida Neves. As principais rodovias em torno de Jundiaí são ABCDGT. Beleza, galera? Vamos lá, então. Próxima questão, questão de número 15. Ao longo dos séculos 17 e 18, início do século 19, a economia da cidade se limitava a pequenas lavouras de subsistência, tá? Deixa eu até circular sobre a economia, tá? Que abasteciam moradores da vila, tropeiros e bandeirantes. Naquela época, a cidade tinha 4 ruas centrais, chamadas de Rua Direita, atualmente Barão de Jundiaí, Rua do Meio, Rua do Rosário, Rua Nova, Rua Senador Fonseca e Rua Boa Vista, Zacarias de Góes. Em relação às casas que eram construídas, pode-se dizer que A. As melhores casas eram de pedra e de areia, enquanto os moradores mais humildes usavam o pau a pique, cobertas por sapê. B. As melhores casas eram construídas de taipa e terra, enquanto os moradores mais humildes usavam o pau a pique, cobertas por sapé. C. As melhores casas eram feitas de feno e rochas, enquanto os moradores mais humildes usavam o pau a pique, cobertas por sapé. D. As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais ricos usavam o pau a pique, cobertas por sapé. E E. As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais humildes usavam o pau a pique, cobertas por jaspe, tá? Então, em relação a esses períodos, esses séculos 17, 18, 19, como era a construção dessas casas. E aí, galera, o nosso gabarito tá aqui, tá? Gabarito letra B. As melhores casas eram construídas, de taipa e terra, e os moradores mais humildes construíam suas casas usando pau a pique, cobertas por sapé. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão, gabarito letra B, porque não eram as melhores casas construídas de pedra e de areia, tá? Não eram construídas de feno e de rocha, era de taipa e terra. Os melhores moradores, eram realmente construíam as casas com taipa e terra, enquanto os moradores mais pobres, tá? Os mais humildes, não os mais ricos não, tá? Não são os mais ricos, mas os mais humildes. Eles construíam a casa a pau a pique, cobertas por sapé. As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais humildes usavam pau a pique, cobertas por jaspe, tá? Não era jaspe não, era cobertas por sapé. Beleza, galera? Questão de número 15 resolvida, tá aqui, ó, eu coloquei para vocês. Deixa eu destacar algumas coisas, tá? Na época, ali naquele período, século 17, 18, 19, a região era formada por várias sesmarias pertencentes à capitania de São Vicente, conhecida como Portão do Sertão. Aqui pode ir uma questão, tá? Pergunta como que era conhecida a capitania de São Vicente, lá, a região, que formava as várias sesmarias pertencentes à capitania de São Vicente, como era conhecida? Era conhecida como Portão do Sertão, tá? Ele pode perguntar como era conhecido o caminho, Era conhecido o caminho, era o caminho de muitas entradas e bandeiras, E ele pode perguntar também sobre as ruas que existiam na cidade e seus respectivos nomes atualmente, tá? Então, Rua Direita, atualmente Barão de Jundiaí, Rua do Meio, a Rua do Rosário, Rua Nova, que é a Senador Fonseca, e Rua Boa Vista, tá? E aí a nossa resposta tá aqui embaixo, beleza, galera? As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais humildes usavam o pau a pique, cobertas por sapé. E aí, galera, lembrar também que naquele período, a economia ela se limitava a pequenas lavouras de subsistência que abasteciam moradores da vila, tropeiros e bandeirantes, tá? Essa informação aqui também é importante. Ele pode perguntar como se dava a economia, a limitação da economia naqueles séculos ali, e ela se dava a pequenas lavouras de subsistência. Ele pode perguntar que tipo de pessoas eram abastecidas por meio dessas pequenas lavouras de subsistência. Então tá aqui, moradores da vila, tropeiros e bandeirantes. Beleza, galera? Vamos lá então. Questão de número 16, nós já estamos caminhando para o final. Questão
de número 16. Quais são as principais festas que ocorrem na cidade de Jundiaí? A. Festa da uva e do limão. B. Festa da uva e da ameixa. C. Festa do café e da laranja. D. Festa da figueira e da videira. E E. Festa da uva e do morango. Quais são, galera, então, as principais festas que ocorrem na cidade de Jundiaí? Eu vou tomar uma água aqui. E aí, galera, a nossa resposta, tá? Grave também sobre essas duas festas, tá? Gabarito, letra E. Festa da Uva, realizada, primeira festa em 1934 por Antenor Soares Gandra. E a Festa do Morango, realizada em 1965, tá? Lá, a qual se iniciou no bairro do Poste, tá? Aqui, ó. Festa da Uva, 1934, idealizada por Antenor Soares Gandra e realizada no Parque Comendador Antônio Carbone. E a Festa do Morango, coloquei até de vermelhinho, você vai lembrar do Morango, se iniciou no bairro do Poste, mas que é celebrada atualmente no Parque Carbone. Beleza? Que é o mesmo parque aqui, tá? Beleza? Vamos lá então. Questão de número 17. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente um fator que influenciou para que os senhores da terra de São Paulo passassem a investir na mão de obra dos imigrantes europeus no século XX e a razão pela qual esse investimento teve sucesso? Alternativa A, favelização europeia, já que a Europa vivia uma crise econômica. B, o fim do trabalho escravo, já que os imigrantes fugiam dos horrores da guerra. C, o desmatamento de Jundiaí, e por essa razão os imigrantes, por oferecerem mão de obra especializada, foram escolhidos. D, a segregação racial, o que motivou os imigrantes a trabalharem para combater o racismo. E E, a riqueza local de Jundiaí, que encheu os olhos dos imigrantes. Então, galera, quais foram os fatores, né? Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente um fator que influenciou, né, para que os senhores da terra investissem na mão de obra dos imigrantes europeus no século XX e a razão pela qual esse investimento teve sucesso. E aí o gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra B, tá, galera? Em relação a isso, tá? Com o fim do trabalho escravo no país, lá no século XX, os grandes senhores da terra passaram a investir na mão de obra dos imigrantes europeus que fugiam dos horrores da guerra, tá? Então, o fim do trabalho escravo no país colaborou para que os senhores da terra investissem na mão de obra dos europeus, e isso foi muito bom porque no sentido de que esse investimento teve sucesso porque eles estavam fugindo dos horrores da guerra, né? Precisavam trabalhar, e aí surgiu aquela junção do útil ao agradável, né? Talvez nem tão agradável assim, mas esse é o ponto aí. Beleza, galera? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão, questão de número 18, tá? Jundiaí é o primeiro município do estado a integrar a rede latino-americana Projeto Cidadã das Crianças, cujos principais programas são A. Comissão das Crianças e Rua de se Divertir. B. Comitê das Crianças e Rua de Brincar. C. Comissão Internacional das Crianças Órfãos. D. Corte da Criança Cidadã e Ruas de Diversão. E E. Corte das Crianças, né? Tá escrito corte, mas Corte das Crianças e Rua de Lazer, tá? Então, cujos principais programas, né, desse projeto Cidadã das Crianças, quais são os principais programas? E a gente viu, galera, uma das questões anteriores agora que eu não vou me lembrar, tá? A gente viu que o Comitê das Crianças e Ruas de Brincar são dois programas, tá? Bem importantes para o município de Jundiaí, quando eu estava falando lá sobre símbolos do município, tá? Então, gabarito letra B. Jundiaí é o primeiro município do estado, grave isso, é o primeiro município do estado a integrar a rede latino-americana, projeto Cidade das Crianças. Ele pode perguntar como é o nome desse projeto, né? O projeto chama-se Cidade das Crianças. Ele pode perguntar, obviamente eu não acredito nisso, tão assim, né? Mas qual é a posição de Jundiaí em relação ao projeto Cidade das Crianças, que posição que ele ocupa dentro do município, tá? Então, ele é o primeiro do município do estado, ele é o segundo no país, tá? Segundo no país, logo após Boa Vista. Tô destacando, galera, mas só para você pegar as informações aí. Então, o projeto Cidade das Crianças, tá? É o nome do projeto. E aí, o Comitê das Crianças e Ruas de Brincar, né? Nós falamos lá sobre os programas, quais eram os programas. São programas que integram o conceito do programa pela implementação de políticas públicas que deem protagonismo às crianças nas tomadas das decisões e reforcem a importância do brincar. Ele pode brincar aqui, o examinador, né? E perguntar
sobre esses programas, qual é o conceito, né, que eles buscam. Então, buscam a implementação de políticas públicas, né? Ele pode colocar política privada aqui, que deem protagonismo às crianças nas tomadas das decisões e reforcem a importância do brincar. E aqui para baixo, galera, ele vai fazer uma distinção entre o programa Comitê das Crianças, né, e o programa Ruas de Brincar. O Ruas de Brincar consiste no fechamento de determinadas vias, sob a tutela, como eu já falei, da comunidade. Ele pode colocar aqui do Estado, né, para que as crianças possam brincar, bem sugestivo, né, Ruas de Brincar, fecha a rua para as crianças brincarem. E o Comitê da Criança, consistente no sorteio, né, de 24 crianças de todas as regiões do município, para compor um grupo que irá debater ao longo do ano propostas de políticas públicas para a infância e as apresentarão ao executivo, né? Pode trocar aqui, colocar que vai ser apresentado ao legislativo. Então, fiquem de olho nessas informações. Beleza, galera? Sobre o instituto, tá? Aqui, ó, a iniciativa é resultado das adesões do município ao Instituto Alana, né? Vai que. E a rede latino-americana Projeto Cidade das Crianças. Beleza? Quase que eu dei a resposta ali agora. Questão de número 19. Eu esqueci de quebrar ali, inserir a quebra de página. Mas questão de número 19. De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura de Jundiaí, qual é a área total do município? A. 454 km². B. 432 km². C. 320 km². D. 422 km² e E. 91,4 km², tá? Então, de acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura, qual é a área total do município? E o nosso gabarito está aqui, tá, galera? 432 km², né? Toda a extensão do território do município. E aí, galera, desses 432, 112 é de área urbana, a maior parte é de área rural, né? A área rural, 320 km², né? Muito mais que o dobro da área urbana. E dessa área urbana, dessa área rural, galera, nós temos que 228,6, tá? Vou colocar de outra cor aqui. É de área de cultivo e 91,4 é a área de tombamento da Serra do Japi. Nós já gravei um vídeo aqui e vai sair juntamente com esse daqui, sobre a lei de proteção da Serra do Japi. Mas eu acho que essa é uma informação importante, é você memorizar isso aqui, tá? A área total de 432, tá? Essa divisão aqui da área urbana, né? A área rural é maior que a área urbana. E em relação à área rural, quanto que é de área de tombamento da Serra do Japi, tá? 91,4. Beleza, galera? E aí a gente chega na nossa última questão, questão de número 20, que diz o seguinte, né? Qual das alternativas abaixo não apresenta, tá? Não apresenta um bairro de Jundiaí? Alternativa A, Terra Nova. B, Serra do Japi. C, Santa Gertrudes. D, Malota. E E, Casa Marrom, né? Qual das alternativas abaixo não apresenta um bairro de Jundiaí? E aí, galera, nosso gabarito tá aqui, tá? Gabarito letra E, Casa Marrom. Galera, nós temos lá 73 bairros mais Serra do Japi. E se você for ficar tentando decorar as direções do bairro, você vai ficar maluco. São muitas informações a serem decoradas, cara. São 73 bairros. Eu moro aqui em São Paulo e eu não conheço nem 10 bairros daqui de onde eu moro. Imagina ter que decorar 73 bairros de outro lugar, né? Um lugar que muita gente como eu nem conhece, tá? Mas o interessante dessa questão, galera, não é você gravar as direções dos bairros, mas ter pelo menos um contato com os bairros que fazem parte de Jundiaí, tá? Porque de repente o examinador pode, na prova, trazer uma questão desse sentido. Se você já tiver dado uma lida lá, você pode acertar a questão dessa forma, tá? Então, gabarito é letra E, galera, porque existe um bairro em Jundiaí que chama Casa Branca, tá? Foi um trocadilho assim bem sucinto para deixar a questão errada, tá? E em relação à direção fica no oeste. Mas eu falei para vocês, galera, essa questão de norte, sul, sudoeste, oeste em relação aos bairros, eu acho que é gasto de energia, tá? Memorizar uma informação como essa, e acho que é sobre-humano alguém que memoriza tantas informações nesse sentido, tá? Existe um bairro lá em Jundiaí que chama Casa Marrom, tá? Não é Casa Branca, né? Mas existe um bairro lá chamado Casa Marrom, beleza? Então por isso o gabarito tá errado. E aí, galera, os demais bairros, né, a gente tá que foram apresentados nas alternativas estão todos aqui, tá? A Terra Nova no sul, a Serra do Japi no sul, Santa Gertrudes no sul e a Malota no oeste, tá? Dentre as informações que você pode memorizar, eu acho que talvez, né, não sei se é tão útil assim, Serra do Japi, sul, consta entre sul e sul do oeste. Beleza, galera?
Muito obrigado, pessoal, pelo tempo que a gente passou juntos aqui. Mais uma vez eu quero desejar a todos uma boa prova, uma excelente prova. Que Deus ilumine a mente de vocês, que vocês possam lembrar ali naquele momento, que Ele dê controle emocional para vocês, tá? Tranquilidade para fazer a prova. Desejo do fundo do meu coração que todos tirem uma boa nota e eu espero contribuir para essa boa nota, né? Para essa aprovação. Deus abençoe, galera. Eu fico muito feliz aí pelo carinho, mais uma vez, que vocês demonstraram por mim, pelo meu canal. No que eu puder ajudar vocês, contem sempre comigo, beleza? Então vamos lá, galera. Domingo é o dia de a gente arrebentar a banca, quebrar a banca, acertar as questões, tá? E garantir, né? Garimpar ali o nosso lugar na Guarda Municipal de Jundiaí, ostentar esse símbolo aqui maravilhoso no nosso peito. E também, né? Apenas isso, né, galera? Poder, eu acho que a maior parte das pessoas buscam justamente isso. Ter uma vida tranquila financeiramente, dar uma vida financeiramente tranquila para sua família, uma vida com dignidade, tá? Acho que é tudo que a gente busca. E Deus abençoe os nossos projetos, tá? Eu quero deixar aqui, finalmente, um versículo que se encontra lá no livro de Jó. Jó, não vou me lembrar agora a referência, mas ele diz, determinando você alguma coisa, né? Seja firme e a luz da aurora, né? Brilhará em seu caminho, ou seja, seu caminho será iluminado. Então, é isso aí, galera. Se você determinou alguma coisa no seu coração, não abra mão disso, tá? Não importe o tempo que passar, não importe o quanto durar, não importa a duração do processo. O importante é que, determinando você alguma coisa, que você continue firme, tá? Não desista, não desanime. A reprovação é regra, o passar é exceção, galera. E a gente vai estudar e tentar estudar até passar, né? Na verdade, não é estudar para passar, mas estudar até passar. Beleza? Muito bem, galera. Mais uma vez eu agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. Eu vou tentar, após a prova, né, na semana que vem, ver se consigo fazer um vídeo falando sobre as minhas impressões em relação à prova. Mas desde já, mais uma vez eu digo a todos, tenham uma ótima prova. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz e aquele abraço. Bem-vindos, aqui quem fala é o Douglas Elias e eu estou com vocês para a nossa revisão de véspera, parte 2, tá, galera? Já falamos sobre conhecimentos gerais de Jundiaí e agora nós faremos uma revisão sobre a lei orgânica do município. Mais uma vez, galera, questões muito diretas, muito na veia, muito rápidas as resoluções. Tudo isso para que você possa revisar ao máximo no mínimo de tempo possível, beleza? Então eu vou apresentar a questão, vou fazer a leitura e já vou trazer a resposta, tá? Beleza, galera? Vamos lá então começar a nossa revisão de véspera sobre Lei Orgânica de Jundiaí. Questão número 1. Em relação à Lei Orgânica do município de Jundiaí, Lei 49 de março de 2007, até a Loge número 100 de 21 de março de 2023, qual é a natureza jurídica do município de Jundiaí? Letra A. Pessoa jurídica de direito público estrangeiro. B. Pessoa jurídica de direito público privado. Aqui não saiu C, tá? Mas seria C. C. Pessoa jurídica de direito público externo. D. Pessoa jurídica de direito internacional. E a E. Pessoa jurídica de direito público interno. Então, de acordo com a lei orgânica, qual é a natureza jurídica do município de Jundiaí? Vamos lá, galera. Gabarito, letra E, tá? Gabarito correto. A natureza jurídica do município de Jundiaí é uma pessoa jurídica de direito público interno, tá? Artigo 1. O município de Jundiaí é uma unidade do território do estado de São Paulo com personalidade jurídica de direito público interno, tá? E autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, tá? Aqui o examinador pode perguntar quais são as autonomias, né, que o município possui, qual é a personalidade
do município, né? O município de Jundiaí, em qual unidade do território ele está, tá? Unidade do território de São Paulo. Então, só para lembrar aí as informações mais importantes, tá? A personalidade jurídica de direito público interno, tá? Por isso, tá? Não é privado, não é estrangeiro, não é externo, não é internacional, tá? Então, a natureza jurídica do município de Jundiaí é de pessoa jurídica de direito público interno, beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 2. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso deste artigo, exceto. Então tá lá, galera. A. 2 cargos de professor. B. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. 2 cargos privativos de médico. E D. 2 cargos privativos de guardas municipais. Então, nos termos de acordo com a lei orgânica, nos termos da lei orgânica de Jundiaí, é vedada como regra a acumulação remunerada de cargos, exceto as hipóteses que a própria lei prevê, né? E aí está dizendo lá que em alguns casos isso pode acontecer. Qual das alternativas apresenta uma alternativa, né? Que não é possível em relação à acumulação de cargo previsto na lei. Então, A. 2 de professor. B. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. 2 cargos privativos de médico. E D. 2 cargos privativos de guardas municipais. Vamos lá, galera. Qual, então, das alternativas é aquela que não consta, né? Exceto qual era aquela que não consta como a acumulação permitida. Gabarito letra D, tá? Não consta essa previsão de possibilidade de acumulação de 2 cargos privativos de guarda municipal. Beleza? E eu trouxe essa questão, galera, só para chamar atenção em algo aqui. Ó, artigo 82, a administração pública, tal, direta e indireta dos poderes, tá aqui, tá falando sobre os princípios que ela deve obedecer, o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também, né, ao seguinte. Então tá lá, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso deste artigo, então, é possível acumular 2 de professor, é possível acumular 1 cargo de professor e outro com outro técnico científico. Então, professor mais professor pode. Professor mais professor pode. 1 cargo de professor com outro técnico científico, tá? Com outro técnico científico. E tá aqui, ó. 2 privativos de médico. Por que eu trouxe essa questão, galera? Porque lá no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, há a previsão de você poder acumular 2 cargos privativos da área de saúde, tá? Beleza. Mas aqui na lei orgânica, ela é muito específica em relação a 2 cargos privativos de médico, tá? Então, médico é médico. Não é uma coisa tão genérica quanto no Estatuto dos Funcionários. Não acredito que o examinador vai fazer pegadinhas nesse sentido, mas estou trazendo essa hipótese porque, assim, na Constituição Federal também é possível, né, a acumulação de 2 cargos privativos da área de saúde, tá? Só que a lei orgânica, ela fala sobre 2 privativos de médico. Então, se aparecer na sua prova, para você não se espantar e achar que tá errado, tá, galera? Tá aqui, ó, 2 cargos privativos de médico, beleza? 2 de professor, então é professor mais técnico científico. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então tá aqui, ó, professor mais professor mais técnico científico, né? E 2 de médico. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais professor mais técnico, 2 de médico. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu fechar aqui. Tá enchendo de comentário aqui. Deixa eu tirar a aba do comentário. Beleza? Fechar. Então vamos lá, galera. Então, de número 3, tá? De acordo com a Lei Orgânica de Jundiaí, como se considera a submissão do servidor público a procedimentos que impliquem violação de sua dignidade ou que, por qualquer outra forma, sujeitem-no a condições de trabalho humilhantes ou degradantes? A. Assédio trabalhista. B. Assédio legal. C. Constrangimento ilegal. D. Assédio físico. E E. Assédio moral. Galera, muito bem, tá? Então tá aqui, ó. A submissão do servidor público a procedimentos que impliquem violação à sua dignidade ou que, por qualquer forma, sujeitem-no a condições de trabalhos humilhantes ou degradantes, se considera assédio moral
gabarito letra E, tá, galera? Assédio moral tá aqui, ó, artigo 85. Olha só, todo assédio moral praticado contra servidor público, por agente, servidor ou qualquer pessoa que exerça função de autoridade no âmbito da administração pública direta e indireta é infração grave, tá? Aqui tá mais uma informação interessante. Assédio moral, olha só o link. Infração grave, beleza? É uma questão que pode vir. Qual é a caracterização da infração no caso de assédio moral? Infração de natureza grave. E é passível das seguintes penalidades: advertência, suspensão e exoneração. Galera, eu fiz um mnemônico bem trouxa aqui, né? Bem esdrúxulo, mas se te ajudar a acertar a questão, eu vou ficar feliz, tá? Se você cometer um assédio moral, você vai... É uma infração de natureza grave, tá? E vai trazer algumas penalidades, tá? Você vai sofrer um estupro pela administração, você vai ser estuprado. Então, se você cometer isso, todo assédio moral, advém sexo, tá, galera? Então, advertência, suspensão e exoneração, tá? Se você fizer isso, a administração vai traçar você, tá? Essa sua conduta de assédio moral, além de ser uma infração grave, advém sexo, tá? Ela vai trazer advertência, suspensão ou exoneração. É besta, é bobo, mas eu acho que pode ajudar, beleza? E aqui, a fundamentação, tá? Artigo 85b, considera-se assédio moral, para os fins desta lei, então, como a gente viu, a submissão do servidor público a procedimentos que impliquem violação de sua dignidade, tá? Ou que, por qualquer forma, pode vir uma questão com uma historinha e perguntar para você qual é a caracterização da conduta do agente, tá? Falar que fulano sujeitou ciclano a condições de trabalhos humilhantes ou degradantes dentro de um contexto lá da administração, tá? E aí perguntar para você quais são as penalidades ou o que caracteriza, beleza? Assédio moral, infração grave e advém sexo. Questão de número 4, galera. De acordo com a lei orgânica, o município de Jundiaí, de acordo com a lei orgânica, né, do município de Jundiaí, o que se pode afirmar em relação ao estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas pelo município? A. Pode ocorrer desde que sejam subvencionados pelo município. B. Jamais poderão ocorrer, mesmo que haja, né, aqui é uma vírgula vicária, jamais, mesmo que haja, na forma da lei, colaboração de interesse público. C. Como regra, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, porém há exceção. D. Pode ocorrer desde que sejam subvencionados pelo Estado. E pode ocorrer desde que sejam subvencionados pela União. Tá? Então, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, o que nós podemos afirmar em relação ao estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas por meio do município. Tá? E aí, galera, o gabarito da nossa questão, tá aqui, gabarito letra C, tá? Como regra, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igreja, porém há exceções, por exemplo, na forma da lei, para colaboração de interesse público, tá? Então tá aqui, ó, fundamentação legal. Ao município é vedado estabelecer cultos, né? Então a regra é que ele não possa fazer isso, subvencionar, tal, ressalvada, né? Então há uma exceção aqui, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Se houver colaboração de interesse público na forma da lei, então é possível que aquilo ocorra, beleza? Questão de número 5, galera. Questão de número 5. Aqui eu criei uma historinha, tá? Pra gente avaliar. O prefeito de Jundiaí resolveu decidir, galera, eu até peço desculpa pelos erros de digitação, eu fiz tudo em cima da hora, galera, eu fiz ontem isso daqui, fiquei das 6 até a meia-noite e 40 fazendo, tá, para trabalhar no outro dia, e acaba passando algumas coisas batidas, beleza? O prefeito de Jundiaí resolveu criar uma lei para impedir que aqueles que não fossem brasileiros natos pudessem ingressar na carreira da Guarda Municipal do município. Tendo em vista a lei orgânica do município de Jundiaí, pode-se dizer, tá? O prefeito criou uma lei para impedir que aqueles que não fossem brasileiros natos pudessem ingressar na carreira municipal. Então, o que a lei orgânica fala em relação a isso? A conduta do prefeito está correta, pois é possível criar distinções ou preferências entre brasileiros. B. Está errada, pois não é possível criar distinções ou preferências entre brasileiros. C. A lei orgânica não trata diretamente deste assunto. D. Está correta, mas para valer será necessária a aprovação de maioria simples. A E, né, no caso, mais um errinho aqui, galera. E está correta, mas para valer será necessária a aprovação de maioria absoluta. Tá? Então, de acordo com a lei orgânica, a conduta do prefeito, como ela se enquadra. E aí, galera, o gabarito da nossa questão, obviamente, tá? Gabarito letra B, está errada, pois não é possível criar distinções ou preferências entre brasileiros, tá, galera? Tá aqui, ó. Ao município é vedado criar distinções ou preferências entre brasileiros. A própria Constituição fala, né, que a lei não poderá criar distinções
entre brasileiros, né? Só a própria Constituição pode fazer essa separação, essa distinção, tá? Então não pode. É inconstitucional a atitude do prefeito, tá? Não é possível ao município criar distinções ou preferências entre brasileiros. Existem cargos que são privativos de brasileiro nato, né? O MP3 lá que a gente tem, mas guarda municipal não é cargo privativo, então, portanto, ele não pode fazer isso. A conduta dele é inconstitucional, galera. Beleza? Inclusive tinha um grupo aqui que eu estava participando, era um rapaz que era estrangeiro, ele estava falando que ele queria fazer concurso para PM, mas ele não sabia se ele poderia tomar posse, porque ele não era brasileiro, né? Ele era brasileiro naturalizado, e um monte de gente falando que, não sei da onde, não sei se era o estatuto, porque o estatuto fala de nacionalidade brasileira, tá? Não fala senato naturalizado, o estatuto das guardas. Mas que não podia. Aí eu falei, gente, que doideira que vocês estão ensinando pro rapaz, cara. Porque é só a própria Constituição pode fazer essas distinções. É vedado, portanto, tá? Criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Beleza? Questão de número 6, galera. A Lei Orgânica de Jundiaí estabelece que no município deve haver uma, com a finalidade de decidir, em grau de recurso, sobre matéria de sua competência, concernente aos interesses do contribuinte perante a administração pública, tá? Então, a letra A diz que deve haver uma junta de recursos sociais, JURAS. A letra B diz que deve haver uma junta de recursos judiciais, né, JURAGE. A letra C diz que deve haver uma junta de recursos executivos, JURAI. Letra D, junta de recursos políticos, JURAP. E a letra E diz que deve haver uma junta de recursos administrativos, JURADS, com a finalidade de decidir, então, um grau de recurso. Qual das alternativas preenche corretamente, então, a lacuna da questão de número 6, galera? Galera, a gente já viu isso daqui, tá? Mas trazendo aí para reforçar, tá? Deve haver uma junta de recursos administrativos, JURAD, né? JURAD, com a finalidade de decidir, em grau de recurso, sobre matéria de sua competência, concernente aos interesses do contribuinte perante a administração pública. Beleza, galera? Aqui, ó, artigo 106. Haverá, tá? Então, haverá no município uma junta, tá? É um dever do município. Quando se diz haverá, é uma imposição, tá? Então, haverá no município, não é poderá, não. É haverá no município uma junta de recursos administrativos com a finalidade de decidir em grau de recurso sobre matéria de sua competência concernente aos interesses do contribuinte perante a administração pública. Beleza? Galera, questão de número 7. Questão de número 7. Nos termos do artigo 107 da Lei Orgânica de Jundiaí, a quem cabe a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, quanto àqueles utilizados em seus serviços. A. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais. B. Cabe ao secretário de Finanças a administração dos bens municipais. C. Cabe ao vereador-chefe a administração dos bens municipais. D. Cabe ao presidente da Câmara a administração dos bens municipais. E E. Cabe à população a administração dos bens municipais. Então, nos termos da lei orgânica, né, baseado no artigo 107, quem possui, então, a competência, ressalvar as competências lá do próprio artigo, a quem possui a competência para administrar os bens municipais. E aí, galera, gabarito nossa questão, tá? Gabarito letra A. O prefeito, ele é o responsável, tá? Respeitada a competência da Câmara Municipal quanto à utilização dos serviços pela administração dos bens municipais, tá? Não é o chefe de secretaria de finanças, não é o vereador-chefe, não é o presidente da Câmara, é o prefeito o responsável pela administração dos bens municipais. Tá aqui, ó, artigo 107. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. Beleza, galera? Gabarito letra A. Questão de número 8. Questão de número 8, galera. Em relação à lei orgânica do município de Jundiaí, tá? Até a ELOG de 2023, na parte em que trata das competências privativas da Câmara de Jundiaí, pode-se dizer que A. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma de seu regimento interno, não é uma competência prevista. Não é uma competência prevista privativamente, tá? Vou destacar aqui para vocês não se perderem na questão, beleza? B. Dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo, não é uma competência prevista. C. Fixar por resolução, observada a Constituição Federal, os subsídios do vereador e do presidente da Câmara Municipal, é uma competência privativa da Câmara. D. A Câmara não possui competência privativa para conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. E E.
dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, conhecer sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo, não é uma competência privativa da Câmara, tá? Então, nos termos da lei orgânica, qual é a alternativa que apresenta corretamente uma competência privativa da Câmara de Jundiaí? E aí, galera, o gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra C. Fixar por resolução observada a Constituição Federal os subsídios dos vereadores, né, e do presidente da Câmara Municipal é uma competência privativa, tá, da Câmara. Beleza, galera? Ó, aqui tá errado, tá? Que isso aqui é uma competência prevista privativamente para a Câmara Municipal, beleza? Aqui também, quando se diz que não é uma competência, também é uma competência. Aqui diz, a Câmara não possui competência privativa, possui sim, tá? Todas essas alternativas aqui, galera, são competências privativas, tá? Então, quando ele diz que não possui, tá errada, tá? Por que eu trouxe essa questão? Eu trouxe essa questão porque esse inciso aqui, ele é quentíssimo, tá? É de 2023, beleza? Foi inserido aí com a ELOG de 2023. Então, tá aqui, ó. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições: fixar por resolução, observar a Constituição Federal, os subsídios do vereador e do presidente da Câmara Municipal, tá? Como é uma coisa atual, como é uma coisa recente, eu resolvi trazer, tá? Para vocês ficarem espertos. Não sei que tipo de questão vai ser cobrada em relação a competências, né? Se virar questão nesse sentido, se vai ser competências privativas, competências concorrentes, né? Mas como é uma coisa nova, a gente traz aí para alertar vocês. Beleza? Questão de número 9, tá, galera? De acordo com a lei orgânica, o município manterá a guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais e federais. B. Abandono dos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência. C. Fiscalização e vigilância da Serra do Japi, área de mananciais, fauna, flora, promovendo de forma autônoma ou em colaboração com os demais órgãos de proteção ambiental a identificação, detenção e atuação por infrações administrativas e apresentações aos órgãos públicos competentes nos casos de crimes ambientais para outras providências. D. A não realização de ações educativas e preventivas de segurança nos acessos e arredores de escolas. E E. A realização de ações educativas e preventivas de segurança em residências de mulheres em situação de carência financeira, tá? Então, de acordo com a lei orgânica, o município deve manter uma guarda municipal com qual finalidade? E aí, galera, o gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra C. Fiscalização e vigilância da Serra do Japi, área de mananciais, fauna, flora, tá? Promovendo de forma autônoma, tá? Isso aqui é uma das competências da guarda municipal, uma das finalidades, tá? Alternativa A tá errada porque ela fala sobre proteção das instalações, bens e serviços federais, tá? Não é federal e municipal. Não é abandono, tá? Isso aqui tá errado. Não é abandono. A letra D diz não realização de ações educativas, tá? É exatamente o contrário, tá? É a realização de ações educativas e preventivas, tá? É uma competência da guarda. E aqui, galera, mulheres em situação de violência, tá? Não é em situação de carência financeira, não, tá? Eu coloquei aqui um apanhado, tá aqui, ó. Apoio, tá? A letra B tá escrito abandono, tá? Mas não é abandono, é apoio dos serviços municipais. Aqui estão as competências, tá? Artigo 102, faz um coraçãozinho aí, igual eu fiz na minha lei orgânica, tá? Tem tudo a ver com a guarda municipal. Então, dá uma lida aqui nisso daqui, beleza? Sobre as competências da guarda municipal. Aqui ela é destinada de acordo com a lei orgânica. Beleza, galera? Tá aqui o nosso gabarito, letra C. Trouxe uma informação final, tá lá no artigo 11, tá? Sobre a guarda. A guarda municipal será regulada em lei no prazo de 90 dias contados da promulgação da lei orgânica, tá? Então, quando a lei orgânica saiu, o prazo para que a guarda municipal fosse regulada era um prazo de 90 dias, tá, galera? Eu trouxe, não sei se isso vai ser cobrado, mas como tem relação com a guarda municipal, eu resolvi destacar aqui, tá? Então, se você quiser, marca lá, artigo 11, a guarda municipal será regulada em lei, tá? No prazo de 90 dias contado da promulgação da lei orgânica. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Questão de número 10, galera. Questão de número 10. Nos termos da lei orgânica de Jundiaí, em quais hipóteses poderá o prefeito licenciar-se, tá? 1. Quando em serviço ou em missão de representação do município, devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem. E 2. Quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovado. Alternativa A diz que 1 e 2 estão corretos. Alternativa B, só o 2 está correto. Alternativa C, 1
apenas está correto, e a alternativa D diz que 1 e 2 estão incorretos, ou seja, as duas estão erradas. Então, nos termos da lei orgânica, quais são as hipóteses que o prefeito pode afastar-se, né? Que ele pode licenciar-se. E aí, galera, gabarito da nossa questão, tá? Gabarito letra A, constam essas duas possibilidades de afastamento do prefeito. Depois dá uma olhadinha lá. Não acredito que seja uma questão de prova, mas há uma diferença bem pequena em relação aos vereadores. Mas como o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, o nosso futuro chefe, é bom dar uma olhadinha, tá? Então o prefeito pode licenciar-se quando em serviço ou emissão de representação do município. Então ele tem não apenas, ele pode, mas ele deve, né, ó, devendo, tá? Ele tem uma obrigação de enviar um relatório circunstanciado à Câmara Municipal, vou até colocar de outra cor aqui. E também quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença, tá devidamente comprovada, tá? Tem que estar comprovado que ele não pode, que ele está impossibilitado por conta de motivo de doença. E o parágrafo único diz: nos casos deste artigo, tá aqui, tá? O prefeito licenciado terá direito ao subsídio, ele terá direito à remuneração, tá? Ele vai continuar recebendo, beleza? Pode ser que aqui venha uma questão de prova, não sei. O examinador pode falar que tal prefeito de Jundiaí, ele estava impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença grave devidamente comprovado. E aí nas alternativas, ele fala de acordo com a lei orgânica, tá? Aí pode colocar lá, o prefeito licenciado não terá direito ao subsídio, o prefeito licenciado terá direito a 20% de subsídio, tá? Então não é isso que a lei está dizendo que ele tem direito ao subsídio, não está limitando a porcentagem daquilo ali, beleza? Galera, questão de número 11, tá? Qual é a condição imposta pela lei orgânica para que possa haver alteração dos limites do território de Jundiaí? A. Aprovação do prefeito municipal. B. Anuência dos municípios vizinhos. C. Decisão do Poder Judiciário. D. Conformidade com a Constituição Estadual. E E. Liberação do prefeito, pois ele é o chefe do Poder Executivo Municipal e administrador dos bens municipais. Então, de acordo com a lei orgânica, quais são as condições para que possa haver alteração dos limites do território do município, galera? E aí, nosso gabarito está aqui, tá? Gabarito letra D. Desde que esteja em conformidade com a Constituição Estadual, é possível que haja alteração dos limites do território de Jundiaí, tá? Então não é necessária a autorização do prefeito, não é a anuência, né? Confirmação dos municípios vizinhos, não necessita de decisão do Poder Judiciário, tá? Não precisa de liberação do prefeito, ele é realmente chefe do Poder Executivo Municipal e administrador dos bens municipais, mas a lei pede que haja pelo menos, no mínimo, né? Conformidade com a Constituição Estadual, tá aqui, ó, artigo 2, os limites do território do município só poderão ser alterados na forma estabelecida na Constituição Estadual. Beleza, galera? Questão de número 12, tá? Questão de número 12. Quais são os órgãos, de acordo com a lei orgânica de Jundiaí, que compõem o governo municipal? A. Executivo e Judiciário. B. Executivo e Legislativo. C. Legislativo e Judiciário. D. Executivo, Legislativo e Judiciário. E E. Executivo, Legislativo, Judiciário e Econômico. Tá? Nos termos da lei orgânica de Jundiaí, quais são os órgãos que compõem o governo municipal? Galera, vamos lá, tá? Gabarito da nossa questão. Gabarito letra B, tá? Executivo e Legislativo são parte do governo municipal, tá? Lembrando que não existe poder judiciário municipal. Beleza, galera? Não existe poder judiciário municipal. Tô fechando aqui, ó. Se você soubesse essa informação, né? Você acertaria a questão numa boa, beleza? E aí tá a fundamentação aqui, tá, galera? Artigo 4. São órgãos do governo municipal independentes e harmônicos, tá? Independentes e harmônicos entre si, o executivo e o legislativo, tá? Então, ó, o executivo, ele vai ser exercido pelo prefeito e o legislativo pela Câmara de Vereadores, tá? E aí, lá em Conhecimentos Gerais de Jundiaí, a gente sabe quem é o presidente da Câmara de Vereadores de Jundiaí, Antônio Carlos Albino. Beleza, galera? Tá, isso aqui é legislação, lei orgânica, tem nada a ver com aquilo lá, só para lembrar, tá? Prefeito, ele vai ser o responsável pelo poder executivo e o legislativo exercido pela Câmara de Vereadores, tá? Beleza, galera? Muito bem. Questão de número 13. Questão de número 13, galera. Nos termos da lei orgânica de Jundiaí, o processo legislativo compreende a elaboração de A. Tratados nacionais, portarias e resoluções.
B. Emendas à lei orgânica estadual, leis ordinárias e complementares e, eventualmente, criação de portarias. C. Decretos autônomos, portarias e emendas financeiras. D. Resoluções, portarias, decretos, leis e emendas constitucionais. E. Emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Galera, tá? O processo legislativo, ele vai compreender, alternativa E, tá? Emendas à lei orgânica do município, deixa eu colocar de outra cor aqui. Leis complementares, aqui ó, vou colocar de cores diferentes, tá? Leis ordinárias, aqui ó, leis ordinárias e também aqui, ó, decretos legislativos, vou colocar de várias cores, tá? E resoluções, beleza? Só para você ter uma noção aí, tá? Então, emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções fazem parte do processo legislativo que compreende a elaboração lá da lei orgânica de Jundiaí. Beleza, tá? Tratados nacionais está errado. Emendas à lei orgânica estadual, tá? Nada de estadual. Emendas à lei orgânica do município, tá? Nada a ver de estadual. Decretos autônomos, tá fora, tá? Beleza, galera? Gabarito aí. Ó, emendas constitucionais, pelo amor de Deus, né? Tá aí, gabarito letra E. Douglas, como é que eu faço para gravar o processo legislativo, né? O que compreende o processo legislativo? Não sei se vai ajudar, mas eu coloquei aqui, tá? Eu tenho um amigo chamado Lelê, se ele estiver me assistindo aí. Toda vez que eu vou na casa dele, ele tá deitado numa rede. Ele é baiano, vive em rede. Então, Lelê em rede, tá? Ele tá sempre em rede. O processo legislativo compreende a elaboração de Lelê em rede. Leis complementares, leis ordinárias, tá? Emendas à lei orgânica do município, resoluções e decretos legislativos. Beleza? Criei um mnemônicozinho só para ajudar. Tem gente que gosta muito de mnemônico, tem gente que odeia. Se te ajudar, bem, bom, né? Se não te ajudar, bom também. O importante é você acertar a questão. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Nós fizemos uma bateria de questões, tá? Com 13 questões sobre lei orgânica. Lembrando mais uma vez, tá? Trouxe questões assim que eu acho que são importantes, né? Em relação à legislação municipal, à lei orgânica, para poder ajudar vocês. Época de revisão, né? 2 dias aí para a prova. É só para dar aqueles gatilhos, tá? Espero que ajude vocês aí, beleza? Vou encerrar isso aqui e já trago questões de legislação municipal sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. Beleza? Valeu, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.